Recebi a pergunta recente no meu Instagram e que na verdade ela tem se repetido durante muito tempo. Cauê, como que você ganha dinheiro? Qual é a sua fonte de negócio? Porque muitas pessoas veem eu falando que estou saindo da fotografia, indo para o vídeo, veem eu trabalhando como parte de uma equipe de uma publicidade, veem também eu fazendo venda de infoprodutos, eu fazendo publicidade para as marcas e hoje eu vou explicar para vocês como que funciona isso. E eu vou falar para vocês que boa parte do dinheiro que eu fiz na virada desse ano e um pouquinho do ano passado foi com isso aqui, ó, simplesmente trabalhando com redes sociais para outras pessoas. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Hoje eu tenho, neste momento, né, eu sempre esqueço quantos clientes eu tenho, né, não trabalho sozinho, mas eu posso dizer que eu tenho 2 clientes. Nesse momento eu tenho 2 clientes, porque os contratos acabam, outros renovam, ou a gente começa outros contratos também. E nesse momento a Karine, né, a minha esposa, minha digníssima, trabalha comigo e temos 2 clientes nesse instante e a gente atende esses clientes. Eu vou mostrar para vocês um dos trabalhos que a gente fez aqui. Antes de começar, preciso me apresentar. Eu sou o Cauê Pass, do canal O Cauê em Pass. Se é a sua primeira vez aqui, considere se inscrever no meu canal. Utilize os comentários com muita educação, vamos gerar discussões. O que eu tô achando muito legal é que eu consegui trazer uma comunidade para cá, uma comunidade de fórum. Então as pessoas discutem, batem papo nos comentários, a gente, né, traz teorias. Temas de vídeo surgem por conta dos comentários dos vídeos, então eu acho legal, que é uma coisa que eu não consigo ter lá no Instagram. Aqui no YouTube eu tenho mais esse senso de comunidade e eu vou abrir para vocês o jogo, quanto que eu cobro, como eu faço orçamento, mas eu vou começar mostrando aqui a tela do computador. Primeiro, preciso explicar como funciona o meu trabalho de captação, né? De uma diária de captação com os meus clientes. Hum, Hoje eu tenho alguns pacotes e o cliente escolhe o que melhor cabe para ele, porque não necessariamente o pacote mais caro vai atender mais o cliente. Às vezes o cliente ele precisa de um pacote que atenda menos, que tenha menos diárias, porque ele consegue se organizar em roteiro, em ter uma direção, qual que é o caminho que ele vai seguir. O que que eu faço hoje em dia? Eu desenvolvi esse modelo aqui, que eu chamo de modelo de recorrência, tá? Modelo recorrência. Não sou eu que inventei, eu peguei uma ideia que eu vi de um cara aqui, juntei com um cara gringo que eu assistia lá, e no final das contas eu adaptei para minha realidade. O que que eu notei? Que sempre que eu atendia os meus clientes, eu entregava um vídeo, entregava uma foto, fotografava o cardápio, eu tinha um déficit no meu caixa, porque eu não conseguia fazer uma esteira de produtos. Eu não tinha um produto para o meu cliente voltar e comprar. Porque, teoricamente, um cliente que faz uma fotografia para o cardápio do restaurante dele, se eu fotografei todos os pratos, ele não precisa mais do meu serviço. Como eu posso fazer com que o cliente precise me chamar de novo? E aí que eu vou aproveitar o gancho e mostrar isso aqui para vocês. Eu tô lendo esse livro, que ele foi feito pelo Darrell, né? Eu não lembro o nome dele, Darrell Eves, eu não sei como que pronuncia, mas esse livro ele foi escrito há um tempo já, mas agora ele foi trago para o Brasil, que ele se chama A Fórmula do YouTube. Não ironicamente, estou aqui, né, fazendo uma metalinguagem, quebrando a parede, e ele fala como que ele começou trabalhando como web designer lá no final da década de 90, na virada para os anos 2000, e ele entendeu que ele fazia um site para o cliente e o cliente sumia, porque ele já tem um site. E ele teve que reinventar o negócio dele e oferecer outros produtos para o cliente tornar, contratar ele, ou pelo menos ficar, virar um freguês ali, ele ficar sempre comprando dele, contratando os serviços dele. E o que que eu pensei? Ao invés de eu cobrar o valor do meu cliente, né? Eu cobrar um valor X do meu cliente, por exemplo, eu cobrar R$ 5.000 para fazer uma campanha para o comércio dele, R$ 2.500 para fazer um Reels para ele patrocinar na vertical, eu posso fazer um trabalho mais enxuto, aonde numa diária de trabalho que eu cobro, eu faço 10 reels, eu faço 15 reels, eu faço 20, eu faço 30, seja lá qual a demanda dele. E eu ofereço a oportunidade de que, se ele contratar mensalmente, assinar um contrato comigo, assinar um compromisso comigo, por conta desse compromisso que ele assinou comigo, eu consigo fazer um desconto nas diárias e a gente sempre vai ter trabalho, né? Vai ter uma recorrência no trabalho. E esse cliente vai conseguir me contratar. Aliás, ele vai conseguir ter material sempre novo, sempre fresco para as redes sociais dele. E lógico, o meu know-how, eu mostro que eu entendo de Instagram, porque eu entendo bastante de conteúdo vertical, principalmente de Instagram, é mostrando o meu perfil. Eu mostro o meu Instagram e falo, olha, esse aqui é o meu carro-chefe, o meu próprio perfil. Eu trabalhei isso no meu perfil, eu sei como trabalhar isso no seu.
E isso já mostra uma autoridade para o cliente fecha comigo, a gente assina um contrato e eu trabalho a partir do primeiro pagamento. É assim que eu trabalho, tá? O cliente paga primeiro e depois eu trabalho, tá? E aí numa diária eu faço captação de 10, 15, 20 Reels. E aqui, abrindo o jogo com vocês, ó, vocês estão vendo aí na tela como que funciona o meu orçamento, tá? Alguns clientes não querem já fechar um mês, é bem raro quando acontece quando o cliente não quer fechar uma diária, não quer fechar um contrato de 6 meses, por exemplo, e uma vez só aconteceu do cliente falar, não, quero fechar só uma diária para ver qual é que é. E aí ele fecha uma diária, eu cobro R$ 2.500 nessa diária. Às vezes eu preciso de assistente, às vezes não, depende do tipo de trabalho, né? E eu gravo numa diária 10 Reels. O que eu apresento para o cliente nessa diária? Eu apresento para ele roteiro, copy, conceito. Tudo isso conversado previamente por uma call ou por uma reunião presencial. Porque muitas vezes o cliente ele vem cru. Vou usar um exemplo prático de um cliente que contratou a diária. O cliente ele era um dentista, ele é um dentista, só que ele não tem uma presença online forte, ele só tem um perfil pessoal e ele queria ter uma presença online. O que eu apresentei para ele? Pesquisei o assunto, criei roteiros, criei um bordão, criei um gancho, todos os roteiros redondinhos com gancho, com bordão, com tempo certo, cortes de câmera, e apresentei essas 10 copies para ele, né, essas narrativas, o conceito que a gente ia apresentar. Ele aprovou, deu os pitacos dele, porque ele entende mais que eu da profissão dele, e ele falou, ó, aqui a gente fala disso, aqui eu não posso falar essa coisa, né? Assim como é com advogados, com psicólogas, com arquitetas, já atendi todas essas áreas, atendo muito restaurante até hoje, né? Eu e a Karine atendemos marcas, né? Ramo da moda também, confecção, têxtil. E aí o cliente dá os toques dele e a gente batendo o martelo no roteiro, eu vou até o escritório do cliente para poder gravar esses reels, né? Ou no caso desse cliente que era um dentista, eu vou até o consultório dele. Começamos a gravar esse material. A gente começou lá por volta das 8 da manhã, né? Fizemos uma breve reunião, às 9 a gente deu o rec na câmera e às 17 horas, com uma pausa de 1 hora para almoço, a gente terminou. É exaustivo? É, mas eu faço numa diária só a captação de tudo. Editei o material em 48 horas, porque o que diferencia o meu trabalho também é a velocidade de entrega desse material. Contrato de 6 meses, certo? Contratinho de 6 meses, com pagamento adiantado antes de cada mês, ou o pagamento da diária. E a diária é aquela clássica, 50% antes para reservar a data e 50% na entrega do material, ok? Feito isso, entreguei o material, ele ficou feliz, fez alguns pitacos para fazer a alteração, isso está dentro do plano. E sempre eu falo para o cliente, manda tudo por texto, não faça alteração por áudio, tem que ser por texto, porque está documentado no WhatsApp. Se ele falar, ah, não mandei fazer isso, tá escrito, ele mandou sim. E ele se preocupa em fazer de uma vez só. Ele não fica falando, ah, faz isso, aí você faz, ele vai, agora faz aquilo outro. Não, manda de uma vez só. Eu só faço uma alteração por projeto. Então ele vai pensar muito bem em mandar tudo. Porque ele sabe que se ele pedir uma segunda alteração, vai ser cobrado. Nunca cobrei. Às vezes realmente eu faço de bom grado uma outra alteração assim, porque enfim, você fideliza o cliente, mas eu deixo avisado qualquer alteração, além da uma alteração grátis, vai ser cobrada. Feito isso, entreguei o material maravilhoso, o cliente está feliz. Vamos supor que o cliente vai contratar a mensalidade, vai fechar um contrato comigo. Olha estas opções que temos aqui, ó. Olha que legal. Olha essas opções, muito maravilhoso, né? Nessas opções aqui, o cliente ele vai pagar muito menos, pode ver, ele vai ter um R$ 500 de desconto para poder ter o mesmo tanto de diária, do valor da diária, ele vai ter no valor mensal o mesmo tanto de Reels, 10 Reels, só por R$ 500 a menos. E aí como você vai contra-argumentar com o cliente? Você vai falar o seguinte, olha, num contrato de 6 meses, você vai ter R$ 3.000 de desconto. Olha que louco. Porque esse cliente, por exemplo, do odontologista, ele já me contratou 2 vezes e vai contratar a terceira. Então ele já gastou R$ 1.000 que ele não precisaria ter gasto. Que já ia virar quase, ó, numa quarta diária vai virar, ele teria uma diária grátis, entendeu? Tipo isso. Então, a gente vai adaptando de acordo com cada cliente. Lógico que quanto maior o pacote que o cliente fecha, maior ele tem que sentir que é o desconto. Então, o melhor pacote, é claro, que é o de 2 diárias no mês, com 20 Reels cada diária. Porque ele garante que ele vai ter post para todos os dias do mês. 40 Reels é muita coisa, sobra até uma gaveta para você trabalhar. Feito isso, tem formatos de trabalho e aqui eu vou usar um formato como exemplo, que é o formato de uma das marcas que a gente atende,
que essa é uma marca de confecção, né, de couro vegano, tudo. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que funciona a edição de um dos vídeos. O cliente pediu para, já está no terceiro mês trabalhando com eles. São 2 diárias no mês, meu bem? 2. Esses clientes são 2 diárias no mês e essa foi a segunda diária do terceiro mês, então seria a sexta diária de gravação. E aqui fizemos mais de 15 Reels aqui, acho que 16 ou 17 Reels. E olha que legal, aqui está o projeto. Uma coisa que a gente se preocupa é, sempre que a gente vai fazer uma captação de um dos roteiros, esse roteiro inteiro, a gente não corta, dá o REC e deixa. Lógico, quando ele é falado assim para a câmera, existem formatos e formatos, mas uma das coisas é, a gente separa assim depois por pasta, ó. Cada um desses aqui, ó, olha aqui, cada pasta dessa é um vídeo que a gente fez. E se tem cortes de câmera como esse, a gente adiciona os cortes de câmera, mas a decupagem é a parte mais fácil, né? É o que deixa tudo mais fácil na hora de editar. Olha isso, quantos cortes de câmera tem. Mas ficou fácil porque a gente separou a pastinha só dele. E aí eu não me confundo na hora de editar, não dá preguiça, eu edito super rápido. Este aqui é o vídeo 4, vamos chamá-lo de roteiro 4. Joguei no CapCut, primeira coisa que eu faço é, eu venho em áudio, e faço uma redução de ruído, porque se tiver ar-condicionado, ventilador, qualquer barulhinho de fundo que seja constante, ruído é barulho constante, tá? Não é um latido, o que vocês podem estar ouvindo aqui do vizinho, ou uma buzina de carro passar, o carro do ovo, isso não é ruído. Ruído é qualquer barulho que seja constante, que esteja, né, acompanhando a trilha de áudio. Se tiver isso, ventilador, ar-condicionado, chuva, ele vai remover. Removi aqui, e agora eu venho aqui em normalizar nível de volume. Sim, eu pago o CapCut Pro, mas eu pago o anual que sai super barato. Um trabalho desse paga um ano de CapCut pra mim. Vale cada centavo, tá? Cauê, não usa Premiere, não usa DaVinci? Cara, tem aqui. DaVinci a Karine usa, só que pra mim é agilidade. Então o programa que roda mais leve no meu computador é o CapCut e agiliza muito. E aí quando eu tiver super afim de perder um tempo em outro projeto pessoal, eu vou para programas mais densos, mais pesados de rodar também. Feito isso, vamos lá. Calma demais, dá um zoomzinho aqui. Tá vendo que as trilhas de áudio aqui, ó, toda vez que eu me aproximo, ela fala um pouquinho, buraco em silêncio, fala um pouquinho, buraco em silêncio. Olha só. Tudo isso eu sei aonde o cliente está falando, eu me preocupo em não falar junto com ele na gravação, porque facilita a minha edição. Então eu vou colocar o fone de ouvido. E antes de editar, olha que mágica que eu vou fazer. Não, melhor, vamos para a edição, depois eu mexo nas cores para vocês verem como que ela funciona, tá? O arquivo aqui está em slog2. Olha que legal, vou vir aqui. Aqui eu sei que o cliente começa a falar, ó, vou dar play. Ó, ele engasgou, tá vendo? Ele falou aqui, ó. Ele errou, vamos de novo. Beleza, aqui ele acertou. Eu vou vir aqui, ó, e vou cortar. Command B, ou talvez no Windows seja Ctrl B. Cortei, vamos de novo. Colocar cores, a parte que todo mundo mais espera. Primeira coisa que eu vou fazer é, vou converter o arquivo slog2 a ZV10 para REC 709. Coloquei, puf, a mágica tá feita, tá? Se eu achar necessário, se eu expus errado a câmera, eu venho aqui e corrijo. Mexo no destacar, por exemplo, um pouquinho de contraste, exposição, saturação. Eu faço meus ajustes aqui, tá? E eu consigo já dar uma corrigida nas cores a partir daqui. Olha que legal que fica. Antes, depois, antes, depois. Beleza. E aí eu posso colocar um LUTzinho para dar um charme, que no caso vou usar esse aqui, ó. O LUTzinho do Minhoca, olha só que legal. E aqui eu posso controlar a intensidade do LUT, ó. Para não ficar muito agressivo, posso vir em HSL e tirar um pouco do vermelho, que eu acho que o vermelho tá demais, ó. Deixar ele um pouco mais bordô. Beleza. E aí no geral, diminuir a saturação geral do LUT, e aí eu venho no tom de pele, que é os laranjas, aumenta um pouquinho a saturação e mexer no brilho aqui. Agora que eu preciso de música, vem música que eu gosto, ó, Lo-Fi Jazz, eu acho que combina com o look, combina com a estética da marca. Vou procurar essa, por exemplo. Não, já usei. Boa. Essa aqui, gostei dessa. Vamos lá, sem pensar muito, velocidade. E aí o que eu gosto de fazer? Normalmente eu pego o final da música porque ela tem um fade out, ó, tá vendo que ela vai baixando o volume? Então coloco o final da música aqui primeiro. Coloquei aqui.
Aí arrasto pro começo, o resto da música. E o volume padrão que eu coloco é 20 menos 24 decibéis, tá? Lógico que alguns vídeos eu vario, depende do volume da voz da pessoa. Se eu quiser aumentar um pouco mais, eu posso vir aqui, aumentar o áudio, mas eu já mandei normalizar ele. E aí com música vai ficar assim. Então acompanha essa dica de moda de hoje. Para esse look aqui, um look que eu me inspirei numa estética mais vintage, vou começar pelo sapato, que foi a peça principal desse look. Esse sapato é o Loafer Aura, da Urban Flowers, que para mim esse é o sapato que mais dá diferença no meu look. Acompanhando então uma camiseta polo, uma calça de alfaiataria e para fechar esse look com chave de ouro, que esse cinto aqui também é especial, também é da Urban Flowers, que ele é feito de câmara de pneu de bicicleta. Então a resistência dele é incrível, além de dar uma estética bem diferenciada pro look, com essa fivela aqui, mais quadradona assim. Então se você gostou das peças principais desse look, que é o sapato e o cinto, clica aqui embaixo. Mostrar pra vocês, ó, eu me gravei aqui com a ZV-10 na 16mm, mas esqueci de dar um recado muito importante, que é fazer a publi do meu produto. Eu tô muito feliz que dia 3 agora de junho é o lançamento do meu primeiro curso, que é o Clique Perfeito. O Clique Perfeito é um curso que eu vou pegar na sua mão e te ensinar sobre processo criativo, você sair do bloqueio criativo, como criar um conceito, como falar com seu cliente, fazer uma anamnese, como fotografar ele ou filmar também. Para filmmakers funciona, mas ele é focado em fotografia. Seja com o celular, com a câmera, eu vou pegar na sua mão e ensinar todo o processo, desde o conceito até a edição do material e a entrega, como colocar numa nuvem, como criar um site, como você atender o seu cliente, como você atender a sua ânsia de ter um nome como profissional, como se lançar como um fotógrafo, tá bom? O Clique Perfeito, lista de espera tá aberta. O curso vai lançar no dia 3 de junho, então confira ela aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Confira, clica aí, se inscreve, porque nesse curso eu também vou mostrar isso que eu faço, ó, como que eu cobro, o que eu tô falando aqui nesse vídeo, como que eu faço para cobrar. Caso você queira se profissionalizar, se quiser ficar só no ramo da arte, também falo como que eu busco referências, como criar uma identidade única, né? Que caminho você segue para poder explorar o máximo da sua essência, tá bom? Não deixe de conferir, tem um QR Code aparecendo aqui na tela também, pode escanear ele se você estiver na televisão. E se você estiver, né, no computador, quiser clicar no link, primeiro link aqui no comentário fixado, o Clique Perfeito, não perca essa oportunidade, viu? Vamos lá fazer parte do meu primeiro lançamento, tamo junto. É isso, pessoal, eu acabei de fazer um vídeo para tráfego pago, que essa foi a proposta dessa diária. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e dos orçamentos que eu uso. Se quiserem copiar orçamento, copiem à vontade, pelo menos vão estar cobrando decentemente pelo trabalho de vocês, nada de cobrar R$500 para fazer coisa nenhuma. É um trabalho justo. Já cheguei sim a ter 4 clientes simultâneos, ganhando muito bem com eles. Se eu não me engano, eu tava tirando em torno de, sei lá, 12, 15 mil por mês. Provavelmente vou colocar isso no título para chamar atenção, mas assim, deixa eu fazer uma conta breve, que eu não lembro como que eu tava cobrando, mas porque cada cliente paga um valor, né? Mas a gente pode tirar uma média. Isso, fazendo 15 mil reais por mês criando conteúdo para os meus clientes. E é isso que eu ensinei para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do material. Falando sobre dinheiro, que sei que vocês gostam, saber como cobrar, quanto eu ganho, como que funciona. Confiram esse vídeo aqui, ó, tá aparecendo aí para vocês. Vocês vão cair lá e eu falo para vocês quanto que eu ganhei produzindo conteúdo para internet. Só esse ano, qual que foi o financeiro que eu recebi por PayPal. E aqui desse lado, eu também tô falando quanto que eu acho que é justo cobrar no trabalho de fotografia. E a gente pode bater um papo sobre. Obrigado, valeu, um ótimo final de semana para vocês. Até a próxima.